Olá! Bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre os tipos de disbiose. Mas como assim, Louise? Pelo amor de Deus, tipos de disbiose, gente, não tem só uma. Eu já fico perdida com uma, como é que você me fala que tem mais? Bom, calma, muita calma nessa hora, muita tranquilidade, porque eu vou te explicar que disbiose não existe só uma. A gente tem vários tipos, assim como, por exemplo, diabetes, né? É uma doença e a gente tem vários tipos de diabetes. E a gente precisa entender quais são as causas e qual é essa disbiose para a gente conduzir um melhor tratamento e trazer melhores resultados para os nossos pacientes. Então, bora lá? Bom, Nutri, disbiose. Temos vários vídeos aqui sobre essa temática. Vou deixar aqui no card para vocês entenderem melhor o que é disbiose. Porque o foco desse vídeo, sem enrolação, é falar dos diferentes tipos de disbiose. Bom, a disbiose é uma alteração na microbiota intestinal, tanto na composição quanto na função dessa microbiota. E existem vários tipos, porque existem várias alterações que podem ocorrer na microbiota que vão levar a essa disfunção microbiana. Então, não é necessariamente uma única forma de disbiose que existe, um único padrão. A gente tem diferentes tipos de formas como ela pode ocorrer. E alguns parâmetros são importantes para a gente analisar. Começando pela diversidade. Muitos estudos falam que redução de diversidade é correlacionada com várias doenças metabólicas, como obesidade, diabetes mellitus tipo 2, riscos de doenças cardiovasculares, eventos cardiovasculares, né? Entre tantas outras doenças que têm relação com a microbiota, disbiose, né? E essas doenças. Isso porque quando a gente tem uma redução nessa diversidade da microbiota intestinal, a gente tem perda da função dessa microbiota e isso deixa essa microbiota mais suscetível à invasão de patógenos. Então, ela fica enfraquecida, vamos dizer assim. Então, ela fica suscetível a patógenos, ela pode não cumprir a sua função adequadamente, a gente pode ter um aumento de permeabilidade da barreira intestinal, dependendo de outros fatores associados a essa redução dessa diversidade. Então, uma microbiota saudável, ela precisa ter quantidade e diferentes tipos de bactérias, né, nessas quantidades adequadas para que cada uma cumpra o seu papel e assim a gente tem essa harmonia, tanto entre bactérias como delas com o hospedeiro, no caso, a gente. Então, a diversidade é um parâmetro importante e que pode sim ajudar na caracterização do tipo de disbiose que a gente tem. E aqui entra um ponto. A gente pode ter disbiose onde a gente tem a redução da diversidade por conta de diminuição dessa população geral de bactérias, que é algo negativo, porque a gente vai ter redução geral de função, ou a gente pode ter redução dessa diversidade por conta de ter o aumento e o predomínio de uma única bactéria que pode ser positiva ou não na microbiota. Lembrando que mesmo uma bactéria positiva marcadora de saúde, que eu vou deixar aqui para vocês um vídeo falando sobre isso, ela pode ter um efeito deletério se ela estiver muito aumentada, se ela estiver predominando, porque a gente só tem um papel sendo cumprido em excesso. E os demais, que são importantes também, eles ficam comprometidos. Então, a diversidade reduzida pode ser por dois motivos. A gente pode ter uma redução geral do número dessas bactérias ou o predomínio de uma bactéria, que é até pior quando a gente tem ali uma microbiota, porque isso pode caracterizar, dependendo dessa bactéria em predomínio, um efeito muito mais deletério. Só que a diversidade sozinha, ela não é um parâmetro de disbiose, ela é um parâmetro de alto risco de disbiose, mas a gente precisa analisar outros conjuntos. Um segundo ponto importante, né, que vai caracterizar essa disbiose,
é a proporção dos filos. A gente não pode ter o predomínio de um único filo, e isso tem muita relação também com a questão da diversidade. Quando a gente tem um filo ali ocupando 80%, 90% da microbiota, faz com que a função das bactérias daquele filo estejam em predomínio. E os outros filos que têm papel importante, eles ficam comprometidos. Então, é importante a gente entender que eles têm um papel importante. Um outro ponto são as marcadoras de saúde, que a gente precisa conter elas, como eu comentei, tem vídeo no canal sobre elas, em quantidades adequadas, e não apenas uma, porque cada uma vai ter um papel, é importante que a gente tenha todas, mas às vezes a gente não consegue encontrar todas, e quanto mais, melhor dessa diversidade de bactérias marcadoras de saúde. E a outra classe de bactérias que a gente tem são as pró-inflamatórias, são as bactérias que vão então estimular mais essa resposta pró-inflamatória, que vão ter um papel importante sim na microbiota, mas quando elas saem de controle, a coisa se torna um pouco negativa. Então, entendendo um pouquinho esse panorama, né, de diversidade, de filos, proporção de filos, bactérias marcadoras de saúde, bactérias inflamatórias, a gente vai entender os tipos de disbiose que a gente pode encontrar. A gente tem a disbiose onde a gente tem predomínio de uma bactéria que não é muito positiva. Por exemplo, em casos onde a gente tem bactérias ali mais pró-inflamatórias predominando nessa microbiota. Quando a gente tem predomínio de uma única bactéria, principalmente quando a gente fala a nível de espécie, a gente vai levar, consequentemente, essa diversidade para baixo. Então, a gente vai ter redução de diversidade e também o aumento dessas bactérias pró-inflamatórias. E isso vai levar a um quadro de disbiose, porque a gente vai ter já uma fragilidade na função dessa microbiota pela redução da diversidade. E se são bactérias pró-inflamatórias, a gente vai ter também a fragilidade dessa barreira intestinal, porque elas vão acabar atuando, produzindo essas citocinas e fragilizando essa barreira intestinal. Então, esse é o primeiro tipo de disbiose, quando a gente tem predomínio de bactérias pró-inflamatórias. O segundo tipo de disbiose que a gente pode encontrar é quando a gente tem um panorama de ausência de bactérias marcadoras de saúde. Elas são muito importantes para manter essa integridade da barreira intestinal. E quando a gente tem a ausência dessas bactérias e a gente tem ali uma diversidade que pode até estar dentro do normal, mas nunca vai estar num valor ótimo. Ela vai estar sempre próximo ali, né, dessa extremidade inferior de diversidade, porque a gente já tem algumas bactérias que estão ausentes. Isso pode favorecer muito o crescimento de bactérias que são mais pró-inflamatórias, para ocupar esse espaço que essas bactérias marcadoras de saúde não estão ocupando. Então, quando a gente tem a ausência dessas bactérias marcadoras de saúde, a gente não tem a atuação delas em manter essa barreira intestinal. E com isso a gente também pode ter essa fragilidade da barreira intestinal, contribuindo então com essa disbiose, com esse quadro de aumento de permeabilidade da barreira intestinal. Um outro tipo de disbiose que a gente tem é quando a gente tem a associação do primeiro e do segundo tipo. Quando a gente tem um aumento de bactérias pró-inflamatórias e a ausência de bactérias marcadoras de saúde, porém sem afetar necessariamente ali a diversidade de bactérias nesse indivíduo, mas a gente tem a desproporção dessas bactérias que são importantes. Isso também vai levar ali a um aumento dessa barreira intestinal, um provável aumento dessa barreira intestinal, que pode comprometer toda essa funcionalidade e toda essa harmonia. Então, eu diria que a gente tem basicamente 3 tipos de disbiose. A disbiose com predomínio de uma bactéria, que pode ser pró-inflamatória e que vai reduzir essa diversidade, ou um outro tipo de bactéria que, mesmo benéfica, vai reduzir essa diversidade, comprometendo a função dessa microbiota.
A gente tem o tipo 2, que seria ali a ausência de bactérias marcadoras de saúde, caracterizando uma fragilidade nessa barreira intestinal e que pode levar também a esse quadro disbiótico. E a gente tem a associação do aumento de bactérias inflamatórias com a redução das marcadoras de saúde, que também vai fragilizar essa barreira. Então, são 3 tipos de disbiose que a gente pode encontrar e que a gente vai tomar condutas diferentes. Por exemplo, quando a gente tem um quadro com aumento de bactérias pró-inflamatórias, onde a gente tem uma alta probabilidade de aumento da permeabilidade da barreira intestinal, talvez entrar com probiótico nesse momento, a gente pode ter efeito mais negativo do que positivo na saúde do hospedeiro. Então, é importante a gente entender o que está causando essa disbiose, o que está alterado nessa microbiota, para a gente poder fazer a intervenção de forma adequada e ajudar o nosso paciente da melhor forma possível, sem cometer erros e acabar optando por condutas que podem mais atrapalhar do que ajudar o paciente. Bom, Nutri, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido esclarecedor e que ele te ajude aí nas suas condutas a entender que não existe um único tipo de disbiose. Disbiose é uma consequência e que a gente pode ter várias causas que levem a essa consequência e que cada causa vai necessitar de tratamentos especiais para que, de fato, a gente tenha reversão desse quadro. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!